Tá, comecei aqui a gravação, então a gente vai resolver aí o item A da questão 1. Então, tá, isso é uma questão, né, básica e é uma questão clássica, na verdade, de limites, né? Então, tá, como a gente já, né, acredito que a maioria já assistiu aqui às aulas de limites, né? Então, esse é o limite daquele tipo de limite indeterminado, né? Aquele que dá zero sobre zero. Então, aqui a gente tem uma questão onde a gente quer calcular o limite dessa expressão aqui, quando x se aproxima de 2. Né? Então, o primeiro tipo de limite que a gente viu é aquele limite que basta que a gente substitua, né, no lugar de x, exatamente o valor 2, né, que é para onde a gente quer se aproximar dessa função. Então, quando a gente substitui x igual a 2 nessa expressão, com o que a gente fica? Ficaria 2 ao quadrado menos 4 dividido para 2 menos 2. Né? Aqui em cima, né, 2 ao quadrado é 4, menos 4 dividido para 2 menos 2. Bom, aí 4 menos 4 é 0 e 2 menos 2 é 0. Né? Então, no ponto 2, né, essa expressão aqui, ela não está definida. E, inclusive, no ponto 2, ela gera para a gente uma expressão indeterminada. Né? E aí a gente tem que, nesse caso, a gente tem que encontrar um método para ver o que acontece com essa função quando x se aproxima de 2. Então, primeira coisa, né, a gente sempre deve lembrar produto notável e fatoração. Então, essa expressão quadrática aqui em cima, a gente consegue reescrever ela usando produtos notáveis. Né? Então, como é que fica a solução dessa disciplina, dessa questão? Então, tá. Primeiro a gente tem que observar o seguinte. Então, aqui eu vou tentar resolver detalhadamente para vocês terem uma ideia de como vocês têm que resolver a atividade avaliativa. Né? E, na verdade, qualquer exercício da lista. Né? Então, se vocês forem observar nas aulas, né, a maioria das minhas soluções, né, ela não é nem uma solução ali de fato, é um rascunho para vocês entenderem como que resolve. Né? Então, aqui eu vou escrever detalhado, né, para vocês terem uma noção de como deve ser resolvida essas questões. Então, primeiramente, né, usamos o seguinte produto notável. O que a gente tem que observar primeiro? Que essa expressão aqui, ó, x² menos 4, a gente consegue reescrever ela bem assim. O 4 ele é 2 ao quadrado, né? Então fica x² menos 2 ao quadrado. E isso aqui é um produto notável que a gente conhece como produto da soma pela diferença. Né? Então a gente consegue escrever isso daqui como um produto de dois monômios do primeiro grau. E quem são esses dois monômios? É exatamente aqui, ó. É um monômio que tem a soma desses dois termos, né, do x e do 2, ou seja, x mais 2, vezes a subtração desses dois termos, né, que é o x e o 2. Então, x menos 2. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que observar, né? Usar a fatoração nesse termo ali de cima para a gente conseguir simplificar a nossa expressão. Então, já observado isso, né, a gente usa exatamente esse fato para simplificar a expressão. Então, a nossa ideia é sempre escrever essa expressão como outra, né, de forma mais simples. Né? E geralmente vai ser uma expressão em que faz sentido a gente substituir o x igual a 2. Né?
Então a gente vai já ver quem é essa expressão. Então daí o que a gente vai ter? Então vamos começar a reescrever a nossa expressão. A gente vai ter x² menos 4 dividido para x menos 2. Então olha só, essa expressão x² menos 4, a gente acabou de ver que ela é igual a esse produto aqui. Ela é x mais 2 vezes x menos 2. Aí isso tudo dividido para x menos 2. Aí quando a gente chega nesse estágio, o que a gente observa? Que a gente tem uma parcela aqui, ó, x menos 2, e outra parcela aqui embaixo, x menos 2. Então quando a gente tem o mesmo termo no numerador e no denominador, a gente consegue dividir uma pela outra. Então se a gente dividiu essas duas parcelas, a única parcela que sobrou foi o x mais 2. Então olha só, a gente conseguiu reescrever a nossa expressão, que a gente quer escrever o limite, como é essa aqui. Então x² menos 4 dividido para x menos 2, ela é exatamente igual ao x mais 2, né? Só que, né, eu comentei já nas aulas, né? Essas duas expressões elas são iguais, mas não são iguais para todo ponto. Então se eu substituo x igual a 1 aqui, ó, desse lado esquerdo, eu vou encontrar um certo valor. Quando eu substituo x igual a 1, aqui também eu vou encontrar esse valor, que vai ser exatamente o 3. Então se vocês forem fazer a conta aí, ó, quando vocês substituem x igual a 1 nesse lado esquerdo e x igual a 1 nessa expressão aqui, x mais 2, vocês vão obter exatamente o mesmo valor, porque são expressões que, como a gente está vendo, elas são iguais. Se eu substituo x igual a 102 aqui nesse lado esquerdo e depois substituo x igual a 102 nesse lado, nessa expressão, a gente também vai encontrar o mesmo valor. Só que existe um número onde essas duas expressões não são iguais. Mas elas não vão ser iguais justamente porque não faz sentido essa expressão nesse valor. E esse valor é exatamente x igual a 2. Então a gente já observou lá em cima, anteriormente, que essa expressão ela não está definida para x igual a 2. Então essa expressão do lado direito, ela não está definida para x igual a 2. Se ela não está definida para x igual a 2, eu não posso substituir x igual a 2, porque vai dar uma indeterminação. Só que se eu olhar para essa expressão do lado esquerdo, ela está definida para x igual a 2. E aí, inclusive, quando x é igual a 2, essa expressão ela é igual a 4. Né? Então, eu tenho uma igualdade aqui entre duas expressões, né? Essa do lado esquerdo e essa do lado direito, em que elas são iguais para qualquer valor de x, exceto para o x igual a 2, porque é exatamente essa expressão do lado esquerdo não está definida. Então, o que a gente tem? A gente tem essa igualdade para todo x real? Não, isso aqui é para todo x diferente de 2. Ok, então a gente encontrou uma expressão, né, que é igual à nossa expressão que a gente quer calcular o limite. É uma expressão que está definida para x igual a 2, né? E ela é igual à nossa expressão para todo x que é diferente de 2. Eu não vou lembrar agora qual foi a aula, mas eu comentei em uma aula que... Deixa eu só conectar o computador aqui. Então, eu comentei aqui, eu não vou lembrar exatamente qual foi a aula,
mas foi a aula de propriedades operatórias de limites. Então, nessa aula, eu mostrei um resultado que era o seguinte, né? Se eu tenho duas funções f e g, em que a gente tem 15 minutos para chamada, aí daqui 15 minutos eu vou fazer um outro link para a gente continuar aqui a aula. Então, f de x igual a outra expressão aqui, de outra função g de x, para todo x diferente de certo ponto x0 ali. Então, é exatamente o caso que a gente tem aqui. Então, quando eu tenho uma igualdade entre duas funções, para todo valor, exceto um único valor ali, eu posso afirmar que o limite dessas duas expressões, elas vão ser iguais. Certo? E é exatamente isso que a gente vai fazer. Então, se essas duas expressões aqui, essa e essa, são iguais para todos x diferente de 2, isso significa que quando eu calculo o limite das duas, esses dois limites são iguais. Então, é exatamente isso que a gente faz. A gente busca uma outra função que é igual à nossa expressão para pelo menos um ponto ali onde ela não seja igual, e aí a gente substitui ela para calcular o nosso limite de maneira mais simples. Então, né, lançando mão desse resultado que eu acabei de dizer, a gente pode escrever exatamente isso daqui para concluir a nossa solução. Portanto, o limite dessa expressão que é x² menos 4 dividido para x menos 2, isso aqui quando x tende a 2 é igual ao limite quando x tende a 2 de quem? Dessa expressão aqui, né? Ou seja, a gente pode substituir no lugar dessa aqui essa expressão, porque o limite das duas vão ser iguais. Então é igual ao limite de x mais 2. Aí agora a gente está naquele primeiro caso de limite, né? É o limite de uma expressão em que está definido esse ponto aqui nessa expressão. Então sempre que a nossa expressão que a gente quer calcular o limite, ela está definida nesse ponto aqui, o que a gente deve fazer? Deve exatamente substituir no lugar do x exatamente esse ponto que a gente quer calcular o limite. Então no lugar de x, colocando 2, vai ficar 2 mais 2, que é igual a 4. Então o limite da expressão que a gente quer calcular, ele é exatamente igual a 4. Certo? Então é dessa maneira que a gente deve proceder na solução dos exercícios, né? Então aqui como exemplo, essa questão 1, item A, né? Me perguntaram ontem, né, sobre a solução desse exercício. Então a gente precisa sempre ter produtos notáveis em mente, né? Produto notável e fatoração, para a gente poder substituir a nossa expressão por outra que seja mais simples. Beleza? Todo mundo conseguiu entender? Aí agora vocês podem pode continuar com as dúvidas, né? Dessa questão 1, existe ainda algum exercício que vocês querem que eu resolva? Algum que vocês não tenham conseguido fazer? Nenhum? Conseguiram fazer todos dessa questão 1? Bom,
Bom, então eu acho que todo mundo já resolveu esse exercício da questão 1. Então bora para a questão 2 então. Algum exercício da questão 2 que vocês não tenham conseguido? Letra B. Letra B da questão 2? Isso. Então vamos lá, questão 2, letra B. Só primeiro deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, tá certo. Não coloquei esse na atividade, né? Se eu tivesse colocado na atividade, eu não ia resolver, né? Senão eu ia estar dando uma resposta aqui para vocês. Então, questão 2. Oi? Esse caso da questão que foi resolvida aí, não seria a mesma coisa que apenas dividir no formato de fatoração? Como se divide um produto notável? Você está falando de dividir, assim, polinômio? Polinômio por um... Sim, porque eu enxerguei uma possibilidade, né? Não sei se foi só uma coincidência só nesse caso. Não, nunca é coincidência. Na verdade, é uma outra forma de fazer que geralmente poucas pessoas falam, né? Então, na verdade, porque é realmente o que está acontecendo. A gente está dividindo dois polinômios. E o resultado da divisão desses dois polinômios é exatamente esse. Então, deixa eu só mostrar aqui como é que ficaria. Então, como é que a gente faz a divisão desses dois polinômios, né? Já que é o que está acontecendo ali, né? Então, primeiro, a gente começa pegando x² e a gente vai dividir para x, né? Quando eu pego x² e divido para x, né, o resultado vai dar x, né? Então esse resultado eu coloco aqui. Aí agora, o que a gente faz? A gente pega esse x e multiplica por esse. X vezes x dá x². Só que quando a gente for colocar o resultado aqui, a gente coloca esse resultado com sinal contrário, né? Porque a gente, na divisão sempre é isso, né? Eu quero dividir um número pelo outro. Eu divido d para d', vai dar um certo quociente aqui. Aí quando eu faço q vezes d, né, a gente pega e subtrai desse número que está aqui, né? Então é exatamente isso que a gente faz na divisão de polinômios aqui. É basicamente o mesmo método. X vezes x dá x². E aí aqui eu vou subtrair. Aí quando eu faço essa subtração, o que sobra? x², né? X vezes x vai dar x². Quando eu subtraio, vai dar 0. Aí o resto aqui eu baixo, né? Então fica só o menos 4. Calma aí, tá faltando uma coisa aqui. Então, de novo. X vezes x vai dar x². O resultado eu vou subtrair aqui. Aí esse x eu preciso multiplicar pelo 2 também. Então, eu esqueci de fazer isso. Então, x vezes 2, né, vai dar 2x. Então, aqui eu coloco menos 2x. Então, ok. Então, deixa eu só explicar de novo o que eu fiz aqui, né? A gente sempre pega esse monômio aqui, x², divide ele só pro x. Ok? x² dividido para x, deu esse x aqui. Aí agora o que a gente faz com esse x? A gente pega ele e vai multiplicar por esse termo que está aqui. Então, x vezes x dá x². Então aqui eu coloco menos x². Agora x vezes 2 dá 2x, né? Então como a gente tem que subtrair, fica menos 2x. Aí agora sim a gente subtrai, né? Então x² menos x² dá 0. Não tem ninguém para subtrair, então só repito aqui o 2x e repito aqui o menos 4. Então agora sim. Então agora o polinômio que eu tenho para continuar a divisão é esse daqui, ó. Como aqui é 0, então eu posso ignorar.
o polinômio que eu tenho é o menos 2x menos 4. Então agora é esse polinômio aqui que eu tenho que dividir para x mais 2. Então fica menos 2x dividido para x, né? Como é que a gente faz isso? Fica menos 2x, eu vou dividir para o x agora. Opa. Aqui bugou aqui a caneta. Então menos 2x dividido para x, né? Então eu vou pegar o coeficiente maior aqui e dividir só para esse, né? Como a gente fez anteriormente. Então como é que fica? Esse x simplifica com esse e fica só menos 2. Então o resultado ali, né, vai ficar menos 2. Certo? Aí agora, esse menos 2 que ficou aqui, a gente vai multiplicar pelo x e pelo 2, né? Aí lembrando, quando a gente colocar o resultado aqui, o sinal vai vir ao contrário. Aí como que vai ficar? Menos 2 vezes x dá menos 2x. Aí como vem com o sinal contrário, vai ficar 2x. Agora, menos 2 vezes 2 dá menos 4, né? Como vem com o sinal contrário, vai dar mais 4. Aí agora, quando a gente soma isso daqui, ó, menos 2x mais 2x dá 0, e menos 4 mais 4 também dá 0. Então, o resto foi 0. Então, o que significa resto 0? Significa que x² menos 4 é exatamente o produto desses dois termos, né? X mais 2 vezes x menos 2. Então, realmente, essa forma de fazer a divisão de polinômios é uma forma viável, né? Primeiro você divide os dois polinômios, aí o resultado que deu aqui, né, é exatamente a expressão que você tem que calcular o limite, né? Então, realmente, muito importante, né, você ter tocado nesse assunto, que foi uma forma que eu não mostrei para vocês, né? Então, muito boa a sugestão, então realmente... Não deu tempo de prestar atenção nisso, porque quando eu resolvi, eu fiz por essa forma, né? E aí eu achei até que eu tinha feito errado, porque parecia que estava muito fácil. Não, mas realmente quando a gente tem, né, essa prática de ver e identificar logo de cara o produto notável, ele realmente fica mais fácil, né, do que fazer a divisão de polinômios, né? Então, por exemplo,